Ah, Yesu. Tokima wapi Yesu? Kana mitungisa teo. Kana lela pona nini? Azabela gai, takima wapi? Ayawe, ayawe. Nzambe Manuel Monganga uza wapi? Bamimanga yepa ya banganga nazwa elukote. Bamimanga banzela mabe nazwa elukote. Yango nazongeli nde liloba. Actes des Apôtres 9. Hoje. Lelo. Hoje. Que seja meu dia. Que seja também do irmão que eu segurei. Esta pregação eu declaro que é minha e do irmão que eu segurei. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Sente-se e aplaude em nome de Jesus. Aplaude como se fosse como alguém que está em vida. Amém. O nosso tema que estamos a falar na semana, milagre é possível. Eu quero que alguém diga milagre é possível. Diga 2 vezes, milagre é possível. Milagre é possível. Aplaude fortemente para Jesus. Nosso subtema, você vai escrever o que você quiser escrever. Outro pode escrever, meu casamento vai ressuscitar. Outro pode escrever, meu dinheiro vai ressuscitar. Outro pode escrever, minha viagem vai ressuscitar. O nosso subtema, Deus vai ressuscitar o seu problema no dia de hoje. Deus da Bíblia é o Deus ligado no milagre. Desde o livro do Gênesis até no Apocalipse, Deus é Deus do milagre. Começou a criar este mundo no milagre. Aleluia. Amém. Todas as coisas que você vê, Ele fez no milagre. Aleluia. Amém. Quando criou o homem, criou o homem no milagre. Mulher, ouça-me. Você veio da fórmula do milagre. Eles pegaram a costela do homem e criaram você. Aleluia. Amém. Deus fez todas as coisas na Bíblia. Está ligado no milagre. Toda pessoa que Ele chamou, desde o Antigo Testamento até no Novo Testamento, eu estou a dizer bem, aquele que Deus chamou viveram um milagre nas suas vidas. Nenhuma pessoa que Deus chamou ficou sem viver um milagre. Começando no Abraão, Isaac, Jacó. A Bíblia está a nos dizer, no tempo do Isaac, a crise entrou, mas ele, Isaac, veio e semeou onde havia crise e ganhou o centíplo. Aleluia. Amém. Todas as pessoas estão a procurar filhos, não estão a ver, mas quando ele procurou o poço de água e encontrou, aleluia. Amém. Ele não viveu nos céus, viveu neste mundo. Eu vim te dizer, Deus da Bíblia é Deus do milagre. Deus da Bíblia é Deus do milagre. Deus da Bíblia é Deus do milagre. É Deus do milagre. O seu povo, o povo de Israel, saiu do milagre. Aleluia. Amém. Um povo que saiu no milagre. Eles pegaram essa terra que você está vendo hoje, que era a cidade do Canaã. Eles tomaram no milagre. Aleluia. Amém. Até hoje eles vivem lá. É milagre. Aleluia. Amém. Essas pessoas que eu estou a repetir, Deus da Bíblia é Deus do milagre.
Por isso eu estou a te pregar. Estou a te pregar. Não Deus dos meus avós. Estou a te pregar. Não estou a te pregar Deus dos congoleses. Não estou a te pregar Deus dos angolanos. Não estou a te pregar Deus dos americanos. Estou a te pregar Deus da Bíblia, Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus do Jacó. Aquele que acredita, diga um amém forte. Diga um amém de saúde. Diga Deus da Bíblia é Deus do milagre. Deus da Bíblia é Deus do milagre. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu vou tirar ele da Bíblia e eu vou mostrar ele a você. Que caminhes com ele, que durmas com ele, que vivas com ele. Porque até hoje ele não mudou. A Bíblia nos diz, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Glória a Deus. Eu estou a lhe tirar da Bíblia. Na história da Tabita. Aleluia. Amém. Que nós chamamos de Dorcas. Que o nome dele significa. Quem era Tabita? Tabita era uma irmã da igreja, que congregava numa igreja. Uma igreja na Ásia. Aleluia. Amém. Que ela trabalhava, o seu trabalho era ajudar as viúvas e costurar roupas e ofertar nas pessoas. Mas ouça-me. Hoje tem muita gente que dizem que a Tabita ressuscitou. Eu vou te dar alguns pontos que se você utilizar, você viverá milagre na sua vida. Eu digo que milagre é possível até no dia de hoje. Eu estou a dizer milagre até no dia de hoje. Talvez você não sabe. Até no dia de hoje, Deus da Bíblia opera o milagre. Eu digo até no dia de hoje. Até no dia de hoje. Se veres na vida de Agar, a mulher, a promessa, mas por causa de ter filho com Abraão, aquele filho Ismael, quando queria morrer aquela criança, quando começou a chorar, Deus enviou um anjo. Quando o anjo chegou, disse a Agar, não chore. Não disse, eu ouvi o seu choro. Disse, ouvi o choro do seu filho. Por quê? Aquela criança era filho do Abraão. Aquela criança tinha direito de ver milagres. Nós, hoje eu vou te dizer a verdade. Nós somos filhos de Abraão no caminho do Jesus Cristo. Filho de Abraão tem direito de ver o milagre. Porque Deus do Abraão, Deus do Isaac e Deus do Jacó, como é Deus do milagre, se tornar seu filho, vai viver milagre na sua vida. Eu quero que alguém diga milagre. Tabita era filho de Abraão. A bondade que ela fazia, o diabo não se alegrava. O diabo olhou assim e jogou uma doença. Por que eu estou a crer que essa doença veio do mundo das trevas? Ele deu uma doença que levou na morte. Se aquela morte, se Deus quisesse, vou te dizer a verdade. Se Deus enviar alguém para fazer 50 anos, se chegar o seu tempo, Deus não vai permitir você viver no mundo. Porque todos os serviços do anjo que Ele colocou para te proteger durante 50 anos vão te deixar. O seu projeto no mundo vai terminar. É como assinar um contrato. Quando o contrato acaba, o contrato que Deus assinou porque está no mundo acabou. Você vai sair do mundo. Mesmo que orarem, você não vai voltar. Porque já viu que o seu objetivo no mundo já se concretizou. Aleluia. Amém. Já se concretizou. Por isso na vida, mesmo quando eu oro, Deus, se meu dia chegar, que eu não continue neste mundo, porque tu sabes o objetivo que me mandaste no mundo. Se eu esforçar para demorar no mundo, sem o tempo que Deus me enviou, porque acontecerá depois, Deus não vai se responsabilizar. Por isso quando chega, que eu vou com toda a paz. Aleluia. Amém. O mal é morreres antes do dia que Deus estabeleceu. Por isso não queira morrer antes. Eu estou a declarar, não queira morrer antes dos dias que Deus colocou. Em nome de Jesus.
A Tabita adoeceu e levou ela à morte. Oi, sabe? Eu comecei a explicar os pontos. Milagre, eu te digo. Todo ato dos apóstolos. Chamam de ato dos apóstolos. Ato dos apóstolos. Podemos também chamar o trabalho do Espírito Santo, que aconteceu depois da ressurreição de Cristo. Morrer e ressuscitar. É coisas que aconteceram. É que escreveram na Bíblia. Por isso eu quero dizer para quem os atos dos apóstolos ainda não acabou. Ato do Espírito Santo está acontecendo. Por isso que estamos a ver as suas serem curadas. Estamos a ver as suas ressuscitarem. São as obras do Espírito Santo. Aleluia. Amém. Hoje também vai continuar na sua vida. Deus vai operar algo na vida de alguém que está aqui. A sexta de hoje, a noite inteira eu orei para te falar essas coisas e para declarar palavras, e a sua vida vai mudar em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Quando morreu, você, essa é a igreja. Eu me alegro muito com esta igreja. Amém. Deram um banho a ela e fez de começarem a chorar como ela morreu. Cada pessoa pegou um vestuário que ela costurou, as obras que ela fazia, e lavaram ela e lhe colocaram numa casa com um prédio. Ouviram notícias que o Pedro estava em alguma parte. Aleluia. Amém. Aí Pedro salvou aquela pessoa que chamava Ené, que não andava durante 8 anos. Amém. Ele estava lá. Ouviram a notícia que estava naquele lado, na outra cidade ao lado dele. A Bíblia diz, eu me alegro muito com a Bíblia. Diga, pastor, fala. Pastor, fala. Primeiro ponto, eu quero que isso entre em ti. Igreja da Jupé não se alegraram da morte da Tabita. Aleluia. Amém. Eles negaram esta morte. Eu vim te dizer, nega todas as coisas de mal na sua vida. Primeiro ponto para teres êxito na vida, tu mesmo. Porque se virmos bem, quando Pedro fez um milagre, a primeira coisa não era o Pedro, é o problema da igreja. Mostra o que eu vou te dizer. O problema é você que vai negar, faz olhar os laços da sua família e faz negar que continue na sua vida. Aquilo que a pessoa nega, Deus nos céus diga amém. Isso que prenderem na terra será preso nos céus. O que abrirem na terra será aberto nos céus. Tens poder de negar as coisas de mal na sua vida. Eu vim te dizer, nega a pobreza na sua vida. Nega a pobreza na sua vida. Eu te digo, nega a pobreza na sua vida. A igreja negaram a morte da Tabita. Disseram jamais. Jamais. Em vez de pegarem no verso que dizia, saíste do pó e voltarás do pó. Eles negaram esse verso. Disseram jamais. Nós vamos tomar o verso que diz, tudo que pedirdes em meu nome eu farei. Amém. Nós estamos tomando o verso, aquele que diz, tudo é possível naquele que crê. Pegaram no verso que tiram o impossível e torna possível. Amém. Eu vim te dizer, o êxito da sua vida é você mesmo. O êxito da sua vida é você mesmo. Se negares, Deus vai intervir no seu problema. Hoje eu vim te dizer, nega a pobreza na sua vida, nega o solteirismo na sua vida, nega a bruxaria na sua vida, nega que te pisem nesse mundo. Este mundo não é deles, não foram eles quem criaram, não foram eles quem formaram. Nega que te pisem nesse mundo. E uma pessoa levanta, diga, eu nego que me pisem nesse mundo. Levanta-te. Hoje é pregação e o poder do Espírito Santo. Irmã, levanta. Diga, eu nego que me pisem nesse mundo. Diga com zelo, eu nego que me pisem nesse mundo. 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 Eu estou a negar. Eu nego que me pisem nesse mundo. Eu nego que me pisem nesse mundo. Mantém-te de pé, eu quero explicar. Tabita
Tabita estava morta. Elas sim disseram jamais. A Tabita tem valor. Se ela nos deixar, este mundo acabou para nós. Eu quero dizer, você tem valor. Tu tens valor. Tens valor do jeito que estás aí. Por isso eu vim te dizer que ninguém te apanha a pata. A pessoa que te criou sabe o porquê que te criou. Criou com um objetivo. Te criou com um objetivo nesse mundo. Que ninguém te apanha a pata. Se eles tiveram êxito, eles são eles. Você também é você. Não tem mais nada. No céu, Deus tem boas coisas para a sua vida. Deus tem boas coisas para a sua vida. Hoje eu vim te dizer, a lei da sua família nega na sua vida. A condenação da sua família nega na sua vida. Lei estabelecida que colocaram, que vocês não vão passar. Nega em nome de Jesus. Todo o sistema da bruxaria que habita, vocês não podem trabalhar, não podem viajar. Nega em nome de Jesus. Tudo que foi feito séculos e séculos não é mais do que Jesus. Não tem mais poder do que Jesus. Eu vim te pregar a última mensagem da sexta das orações. Nega as coisas que colocaram na sua vida. Nega tudo que já foi posto na sua vida. Nega tudo. Nega as coisas que disseram que todas as mulheres serão escravas. Nega em nome de Jesus. Nega tudo que colocaram na família onde você casou, que se casaram. Nega tudo. Nega sistema que está saí. Nega que vos prenderam, que ninguém vai melhorar, ninguém terá êxito, ninguém vai adiante. Nega essa igreja. Negaram a morte da Tabita. Negaram essa morte. Negaram. E Deus deu. Deus recebeu. Negaram esse verso. Negaram esse verso. E Deus recebeu. E Deus entregou. Nega tudo que colocaram na sua vida. Nega tudo que colocaram coisa aí na barriga para não nascer. Nega. Oh não, Deus. Nega está por trás das pessoas. Estás a falar isso da nega. Igreja. Negaram. Disseram jamais. Tabita kufa. Tabita morreu. Ela tem valor. Il faut changer. As coisas têm valor. Você tem valor. Você tem valor. Você tem valor. Il faut boya biloko nyonso wana. Todas essas coisas. Il faut boya ngo. Tens que negar. A família não melhora. A sua família vai melhorar em nome de Jesus. Você não se casar nessa família. Não vai nascer, a tua vai nascer. Não vai nascer, nega, você vai nascer. A Bíblia diz o que prender na terra será aberto. O que abrir na terra será aberto nos céus. Em nome de Jesus. Sente-se e aplaude em nome de Jesus. Le premier point, primeiro ponto, eu nego todas as coisas em nome de Jesus. Deuxième point. Segundo ponto, Tabita yakufi. Dissemos que a Tabita morreu. Tinham capacidade de ele enterrar. A Bíblia diz: ouviram a notícia. O Pedro está em alguma parte. Eles disseram irmãos, irmãs. Disseram aqui. Deuxième point. Segundo ponto. Utilizaram esse verso. Crôniques 20:20. 2 Crônicas 20:20. Escreva. Então, coloca confiança a Deus e serás fortalecido. Eles tinham confiança que Deus vai ressuscitar a Tabita. Tinha confiança que Nzamba vai changer a história da vida. Deus vai mudar a história da sua vida. Em nome de Jesus. Eu quero te dizer, esse Deus que eu estou a pregar, Jesus de Nazareno, é poderoso. Eu digo, ele é poderoso. Mais do que as bombas da Americanas. Mais do que as bombas do Lúcio. Mais do que esta bomba que o presidente do Coreia do Norte
quero lançar, esse Deus que eu estou a te pregar, fecha como todos estão a se fizerem isso, não vamos fazer. Tem medo daquela bomba. Aleluia. Amém. Eu sei que a América vai eu quero te dizer, Jesus de Nazaré, ele é mais do que aquelas bombas. Ele é poderoso. Ele é capaz de pegar anjo das trevas, de derrubar, de quebrar ele e de pegar e de exaltar em nome de Jesus. Diga, Jesus Cristo é poderoso. Em nome de Jesus. Não temos sonhos que não temos mensagens que não temos sonhos inimigos. Eles são aquelas pessoas que Deus criou. Você dentro de ti tem o Criador que criou, habita dentro de ti. Você tem Deus poderoso. Tenha confiança a Ele. Não existe impossível. Glória. Amém. Eu quero te dar o valor de Deus. Quero te mostrar o valor de Deus. Jesus nasceu. Olhou e Maria e José eram pobres. Não vão conseguir lhe criar. Disse, eu sou Deus. Eu vou abrir os olhos de uma pessoa para virem de longe. Eu nego em Israel. Eu venho de distância. Que vem te dar Maria e José. As coisas valiosas. Para que vamos ao Egito. No Egito não temos ninguém, não temos familiares. Vão me alimentar, vocês também vão aproveitar. Aqueles magos, qual é a coisa que enviou com que eles dizem Jesus? Deus é que eles abençoou. O que fez com que eles fossem ouro e blasfêmia, coisas caras. Deus é que deu essa ordem. Vem com essas coisas. As pessoas que me levaram durante 9 meses têm que aproveitar, porque onde eu estou não existe pobreza. Eu quero te dizer, pobreza vai sair. Não no seu esforço. Deus vai utilizar pessoas da mística. Vai utilizar até pessoas que você nem imagina. Para que sua pobreza saia da sua casa. Aquele que acredita, diga amém. Deus é soberano. Maria e José, aquelas coisas que eles venderam no Egito, ele permitiu com que eles sobrevivessem. Também são coisas segundo o estudo bíblico. Aquele perfume hoje em dia vende 5 milhões de dólares. Hoje em dia é um perfume caríssimo. Não é qualquer pessoa que pode ter aquele perfume. Entregar a Maria e José. Quero te dizer, Deus dos céus, que Ele te abençoa. Como Ele é Deus, Ele faz o método das pessoas. Ele faz o método da sua divindade. Hoje, no final das orações, eu estou a te colocar no método de Deus. Estou a te colocar no método de Deus. Estou a te tirar no método das pessoas. O método das pessoas são cálculos. Eles calculam. Mas se Deus quer operar, Ele não calcula. Eu estou a declarar do jeito que a Maria e José tiveram a graça que os magos viessem ofertar coisas. São pessoas deste mundo. Meu Deus, que toca pessoas que são mesmo pagos para te ajudar que a sua pobreza acaba em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Esse é o primeiro favor que ele queria. Segundo favor, os anjos vieram lhe dizer, não fiquem aqui, o Herodes vai vos matar. Eu estou a declarar, receba a favor dos anjos que começam a falar coisas para você em nome de Jesus. Aquele que compreendeu a sua vida mudou em nome de Jesus. Esse é o Deus da Bíblia. Esse é o Deus da Bíblia que deu a herança onde saiu a família da Maria. Não se conheciam com a Maria. Vieram por causa do criança. Afinal, aquele bebê ele não comia, não liga a comer. Eu comecei a me perguntar se ele fazia necessidade. Aleluia. Amém. Eu quero te abrir um mistério. Quem apertou água quente na barriga da Maria quando ela deu a luz? Quem disse a José como é que se coloca cordão?
Joseph faisait un jeune garçon. José não sabia de nada. Quem fez o parto da Maria? Quem lhe falou aperta? Quem lhe falou empurra? Quem lhe falou vamos cortar o cordão? Vamos cortar o cordão? Quem falou? Quem estava lá? Para cortarem um cordão umbilical. Para medir como é que é. Para medir. Porque quando meu filho nasceu, eu vi como calculam tudo. O filho do umbigo. Quem estava para fazer tudo aquilo? Eu quero te dizer. Jesus é um milagre. Porque ele é milagre. Em nome de Jesus. Por isso eu não tenho. Você que está me acompanhando no Facebook ou no WhatsApp. Ouça-me. Eu estou a te confirmar. Na Bíblia, José quando conheceu a sua esposa, encontrou completa. Glória. Aquele que compreendeu que Deus lhe abençoa. Aquele que compreendeu que Deus o abençoa. Nasceu um milagre. José no dia que veio para começar a conversa, encontrou completa. Diga Jesus é Deus do milagre. Em nome de Jesus. Por isso tenha confiança em Deus. Ele faz coisas que ultrapassam as pessoas. Terceiro ponto. Primeiro ponto, nega. Segundo ponto, tenha confiança. Por isso eu te mostrei a grandeza de Deus. Serás abençoado, vai ultrapassar as pessoas. Terceiro ponto. Ouça. A Bíblia diz: coloca confiança a Deus e serás fortalecido. Coloca confiança nos seus servos e terás êxito. Olharam naquele problema. Tem que ungido do eterno tem que vir. Quero te dizer, todos eles oraram. Todos eles eram santos. Por que a Tabita não ressuscitou? Deixa eu te dizer a verdade. Tem outras coisas. Não é o seu nível. Tem outras coisas. Tem nível dos ungidos do Eterno. Você pode orar, pode jejuar, mas tem um nível de outra coisa. Procura o ungido do Eterno. Você orou e jejuou. Quando no final, o ungido do Eterno vai falar. No final, o homem de Deus vai falar. No final das orações, o homem de Deus vai falar agora. Você já orou, já jejuaste. Chegou o problema do servo de Deus para falar. Eles irão ensinar. Oraram. Disseram, aqui tem que, o Pedro tem que Pedro tem que Pedro da sua vida levantou aqui em nome de Jesus. O Pedro da sua vida levantou aqui. Glória. Ouça-me. As pessoas que têm muitos erros. O homem de Deus não tem a graça igual com os outros. Memoriza o que eu estou a dizer. Você pode fazer brincadeira, mas queira que o homem de Deus declare. No jejum para você estar bem com ele. Porque aquele Deus fará grandes coisas nos seus filhos. Ficaram a sós. Olhou a ele. Primeiro orou. Pediu a Deus. Quando olhou para ele, a Bíblia diz, Deus ordenou. Tabita, levanta-te. A Bíblia diz, Tabita sentou-se. Vamos nos perguntar. Primeiro ele orou, clamou a Deus. Depois olhou e deu ordem. E se pergunta, estava aí? Por que ela estava distraída? Em que momento é que ela voltou? Quero te dizer, milagre não se calcula na personalidade. Milagre não tem como calcular. Milagre assim. Do jeito que você calcula, isso não é milagre. Do jeito que você, isso não é milagre. Eu comecei assim. Isso não é milagre. Milagre? Já tenho $100.000. Como é que isso aconteceu? Mas começar a calcular. Eu mesmo. Esse meu filho. Então o PDG meu filho está ali ultrapassar coisas que eu estou a te pregar. Quando eu estava clamando, a Tabita estava no dia da morte. Estava a conversar com os outros. Estava a explicar, eu já morri. Estavam a
vai ser essa. Eu só espero no dia que Jesus vamos subir. Para nós subir. Para ir festejar. Aqui estamos no lugar de repouso. É lugar de repouso um tempo. Que o apóstolo Paulo diz, não se perturbem aqueles que morreram dentro de Cristo, não morreram, mas dormiram. Mas quando Pedro olhou para ele e ordenou, Tabita ouviu a voz. Esta voz que o Lázaro ouviu. Que dizia Lázaro. Que fez sair o Lázaro. Aquela voz entrou dentro do Pedro e deu ordem. Tabita, deixa as pessoas que estão conversando. Aqui não é seu lugar. O seu lugar é no mundo. Volta no seu corpo. Tabita de repente ouviu. Porque a pessoa não é corpo. A pessoa é espírito. Jó disse, a realidade do homem é o espírito. A pessoa é espírito. Tabita lidera a volta na sua casa e o seu corpo. Hoje, Deus vai dar ordem. O seu dinheiro saia de onde está e volta em ti. Hoje, Deus vai dar ordem. O seu casamento saia de onde está e volta em ti. Hoje, Deus vai dar ordem. A sua estrela que brilha saia de onde está e volta no seu corpo. Hoje, Deus vai ordenar o seu fiatura que utiliza volta e vem em ti. Hoje, Deus vai dar ordem. O que é seu é seu. O que é seu é seu. O que é seu é seu. Hoje, a ordem que vai ser dada, aquele moço vai te deixar. A ordem que está sendo dada, demônio gigante vai te deixar. Vai te deixar. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Tabita fez. Voltou no seu corpo. Na sua casa que é seu corpo. Eu só declarar tudo que é seu. Onde estiver. Está mexendo. Daqui a pouco vai voltar. Vai vir. E vai falar. Meu lugar é aqui. Meu caminho. Não endereço nem naquela porta. Não endereço nem naquele porta. O que é meu. Quelle prédication? Que pregação? Aquele que acredita, diga, sou eu. Em nome de Jesus. Oi, saúde. Queremos entrar na oração. A unção já está na igreja. Quando eu vou dizer fim, você verá o poder de Deus a te tocar. São coisas que vão acontecer. Vai sair já. É coisa espiritual. Você vai adquirir. Já vais adquirir. Já estás adquirindo. Já estás adquirindo. Já estás adquirindo. Eu vi uma sirene. Tá deixando a estrela numa irmã. Somente este minuto. Unção vai tocar nessa irmã. Unção vai tocar nessa irmã. Unção vai tocar nessa irmã. Receba. Receba a unção. Receba. Receba a unção. Receba a unção. Receba. Receba. Mesmo que abrir os olhos, vai te atingir. Eu ordeno, sai. Saia no corpo dele. Saia no corpo dele. Saia. 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 Deixa a estrela dela. Deixa a estrela dela. Deixa a estrela dela. O que é dela é dela. Tragam ela aqui. Esse demônio tem que deixar a estrela dela. Deixa a estrela dela. Deixa a estrela dela. Deixa a estrela dela. Eu te amaldiçoo. Deixa a estrela dela. O que é dela é dela. Ela tem uma grande estrela. Diga, o que é meu é meu. O que é meu é meu. O que é meu é meu. Diga, o que é meu é meu. Você tirou a estrela dele por quê? Por que você tirou a estrela dela? Tiraste a estrela dela por quê? Eu quero utilizar o tempo.
O que eu estou a te pregar não leva por alto. Quando você vê esse tipo de mensagem e confirma numa pessoa, quer dizer que Deus está a operar algo na sua vida. O último ponto, fala pastor, fala. Pode se sentar, pode se sentar. Deus te abençoe porque estás acompanhando muito bem a pregação. Estás acompanhando muito bem a pregação. O último ponto. Oi, Samir. Qual é a coisa que fez com que a tua vida ressuscitasse? Eles, além de todos os pontos que eu contei. Bilamba. Vestuário. Bilamba. Vestuário. Bilamba. Vestuário. Todas elas igrejas pegaram o vestuário que a Tabita costurou. Que ele costurou. Ele pegou no pano super. Disseram que a Tabita costurava vestuários e ofertava nas pessoas. Eu quero te dizer, o último ponto. Domínio de oferta. Não brinca com ele. Ele mesmo na Bíblia. Muita gente viram um milagre no caminho da oferta. Igreja meio não cometa erros de orar muito e não dá. Estás a perder seu tempo e domínio da finança não serás abençoado. Igreja inteira pegaram nos vestuários. Deus olhou e disse jamais. Tudo isso é só por causa da Tabita. Eu quero te dizer, você pode ofertar. Hoje você não for abençoado, mas perante o problema que surgir, perante uma situação que surgir, que Deus vai olhar, vai falar essa pessoa, o problema aconteceu, eu não vou fazer porque eu jejuo, não vou fazer porque eu oro, vou fazer porque eu fiz. No livro das lembranças, tem coisas que ela dá. Eu vou te dizer que oferta grita. A oferta grita. Por isso gritou. Não cometa erros. Ora muito e não oferta em nada. Se você conhece a morte surgiu. Quando Deus pensa, Deus pensou todas as coisas que ele fez naquele tempo, que preparou o templo e voltou ele. Sabe se Lázaro ressuscitou porque Lázaro não ressuscitou por ser amigo de Cristo. Ressuscitou porque era patrocinador, alimentava os discípulos de Cristo. Por isso Jesus disse, tens que voltar em ti, porque você é útil para mim. Amém. Vou te dizer, eu estou a te dizer a verdade. Oração de 100 dias. Vai dizer, eu já estou acostumado com pastores. Tem outras coisas. Quando estás a selar, quando ele fala, se torna teu. De repente você caminha com ele. Aquele que acredita, amém. Por isso eu quero que você seguir o servo de Deus. Te daqui sentou aí no monte. Na vida, seja firme com o homem de Deus. Eles estavam em conjunto. Eram santos. Era o problema do ungido de Deus. Quero te dizer, o seu problema, o pastor vai declarar agora. Aleluia. Amém. Não faça brincadeira. Por isso o filho do profeta, que nós lemos no domingo, ele não viu o milagre, porque ele fica mesmo com Eliseu. O erro que muitos cometem. Conselho de Deus, os ocupados, que trabalham com pastores só veem que somos iguais com pastores. Aquela pessoa que Deus está por cima de ti. Amém. Aleluia. Baseado na révélation à Pierre. Tem uma revelação. Ça la révélation passée. Tem a revelação do pastor. Ça la révélation passée. Tem a revelação do pastor. Batindi batu. Enviaram pessoas. Vão chamar o Pedro. Et puis batindi deux personnes. Enviaram duas pessoas. Missa tuté. Não três. Alléluia. Amém. Quero te dizer. Quatrième point. Quarto ponto. Il faut avoir la parole. Tens que ter a palavra e o Espírito Santo. Est-ce que a parole est là? Onde a palavra, o Espírito Santo. Há milagre. Batindi deux personnes. Duas pessoas. Aleluia. Amém. Essas coisas começaram há muito tempo. Moisés. Batindi deux personnes na boca Jerico. Duas pessoas na cidade de Jericó. Aleluia. Amém. Nzambe batindi deux anges. Deus enviou dois anjos. Na boca Sodoma. Na cidade do Sodoma. Para irem entrar lá. Jesus Cristo fez. Estava com dois discípulos. Quero ver ça la parole, c'est la Saint-Esprit. E o Espírito Santo. Parole é a source a miracle. Saint-Esprit é a source a miracle. E o Espírito Santo é o miracle. Aquele que tem a palavra tem tudo.
oza la parole aquele que tem a arresi palavra mokili tem êxito mokili nesse esama na mundo. parole O mundo foi feito na palavra de Jesus de mokili esama na Nazaré. parole O mundo foi parole feito na mwasi na palavra, mobali te não palavra da mulher parole e ya do homem, bakoko te não palavra do seu parole ya bato ya não mokili te palavra sai do mundo, parole azoloba palavra que foi parole ya feita, okomasima é a palavra do princípio oyo elataka nzoto se encarnou babengi e yango foi chamado l'homme de Galilée homem de parole Galileia. wana Essa palavra yango nde nazoloba na é que yo eu estou a te so oza falar. la parole Se tens a palavra oyo ekoma na que bible foi oyo escrito na de Bíblia, Genèse Apocalypse de Gênesis Apocalipse, ozoza la Saint-Esprit você tem Espírito miracle eza Santo, possible na vie na yo milagre é possível miracle na eza sua possible na vida. vie O na yo milagre será miracle eza possible na possível. O vie na yo milagre é possível na sua nazoloba na yo vida. Estou a te amene dizer. Amém. tovandeli parole Aceitamos na na palavra Saint-Esprit e o Espírito yango Santo. toyembaka Por isso nós senta na palavra. Senta na palavra. Senta na palavra. Senta na palavra. vandela liloba abele Amém. kika koyengela ba Deixa de rodear Namangomba. nas igrejas. vandela la Vai procurar liloba ninguém. Senta na palavra. des personnes wana Essas duas pessoas eza parole são palavras na e o Saint-Esprit Espírito Santo. mama koya l'église na loyenge Mama te não vem na igreja. papa koya l'église na loyenge Papa não vem te na zala igreja. la parole Tem a zala palavra. molimo mosantu Tem Espírito Santo. okomona makambo E ver koka as coisas admiráveis. esika parole Onde a na palavra Saint-Esprit o Espírito Santo esangani se juntarem, miracle o esalamaka milagre acontece. lelo miracle ezosama na Hoje vie o na yo milagre vai acontecer na sua parole vida. azoteya yo Porque a palavra que eu estou a te Saint-Esprit pregar, o ekokota Espírito Santo vai okomona entrar miracle na e vie você na yo verá milagre au na nom sua de vida. Em nome de Jesus. au nom de Em nome de Jesus. 4 point yango wana Este é o quarto Yoka ponto. ngai. Oi, 5e point Quinto ponto. ntango baye Quando chegaram. Alléluia. Amém. Quelle prédication qui te ozokabwana nango Que lelo pregação que você vai levar Loba na sua amém na casa. vitamine. Diga um amém de loba amen vitamina. na santé Diga um amém de saúde. 5e point Quinto ponto. basokolaki tabita batie na ndako ya likolo Lavaram a tabita ali e Etage. colocaram num preço. nangi nayebisa yo Eu quero te dizer. olingi omona miracle Queres ver milagre? mata dimension Aumenta a dimensão. mata dimension Aumenta a dimensão. olingi omona miracle Queres ver milagre? mataka dimension Aumenta a dimensão. miracle Milagre. bato bavivre As yango pessoas que vivem. nazoba miracle te moto ayeka Eu lelo não estou a falar milagre de alguém que viu hoje amoni miracle e fez milagre. azali na kiste elimo Tinha quisto Eza desaparecer. milagre. É milagre, sim. miracle nazoba Mas o milagre que eu estou a falar é que você ekoma viva. Que partage se ya vi na torna yo partilha. da olalaka nango Dorme com ele. olamukaka nango Acorda com ele. ekoma ozotambola E boye você está andando. na bato bazomona Até as pessoas miracle estão ye wana milagre está aí. yango nazoloba na É que yo eu estou a te dizer. mata dimension Aumenta a dimensão. motu matya bo mata Alguém dimension faça assim, aumenta a dimensão. lobango 7 Diga batoke 7 vezes. Aumenta a Deuxième. dimensão. Aumenta a dimensão. 3e Aumenta a dimensão. 4e Aumenta a dimensão. 5e Aumenta a dimensão. 6e Aumenta a dimensão. 7e Aumenta a dimensão. 8e Aumenta a dimensão. beta maboko na kombo na jésus christ bamiracle ozomona ezosalama Os milagres que Pastor estamos a ver Emílio amati acontecer. dimensão. Pastor Emílio aumentou a dimensão. bao bayebi nga Aqueles que tata me ndeso conhecem. nakoyeba Papai Anderson pode saber. Alléluia. Amém. baberger ale bakoyeba Berger além podem berger ale saber. ko toujours mo ayebisi nga Berger além tem um Abi dia pasteur disse para nde mim. nayebelaki yo Pastor, do jeito berger que ale eu te ayebisi nga conheci, différent commun a diferença osimba so bato na nzoto te já não toca mais só liboso no oza corpo. kosimbasimba bato Antes mabonde você bona pegava kosimba bato muita nyonso na nzoto Na oração mpona sala você délivrance tocar só okomaka na todo mosika Só de bademonstration ezosalama demonstrações está sendo nayebisi ye feita. Eu lhe disse. eza likambo ya É o dimension problema da bagene na dimensão, prière jejum e yo oração. mpe lokolo ekofond l'église Você como que é landaka homem esprit na igreja, ngai siga meu espírito. loba eza likambo ya dimension Diga, é o problema da dimensão. Alléluia. Amém. Nangi nayebisa yo Eu quero te dizer, mata dimension Aumenta a dimensão. au nom de Em nome de Jesus. nakoyebiso vérité Eu vou te dizer a monde verdade. eza monde ya bato ya Esse dimension mundo é mundo da Me bata dimensão. mundo ya Mesmo kawana. as pessoas daquele bao mundo baza na dimension que tem baonde dimensão, badominaka eles é que dominam. na monde na biso mpe No bakretien nosso mundo, os so cristãos, tokamwisa se ngola queremos admirar tomataka rola, dimension vamos aumentar a toswanaka dimensão. te Não vamos tokundaka discutir, nem te vamos tolukaka lutar. tomataka na Vamos biso procurar só aumentar. tomataka na biso Aumentar. bakokama biso na Vamos nos ngola admirar em Angola. nangi nayebisa Eu yo quero te lere dizer, ekoki chegou o momento ekisa amen da igreja amém. gouvernement akoyebango O governo vai conhecer. asa ayebango akoyebango Ele sikola já dimension conhece, vai mosusu conhecer noutra dimensão. Alléluia. Amém. nabi na yo
Eu te digo, essa igreja, o governo já conhece, mas vai conhecer noutra dimensão. Porque as coisas que irão acontecer vai fazer com que eles precisam de orações, virem nos procurar. Porque a igreja não entra na política. A igreja não entra na política. A igreja ajuda o governo na oração. Porque tem outra coisa, é preciso da intervenção de Deus. Aqui Deus existe. Aqui Deus existe. Deus existe aqui. Aqui Deus existe. Ele existe. As coisas que estamos a ver. Uma criança que morreu no hospital, lhe colocaram na cadeira do pastor. Ressuscitou. Tem que passar na TPA. Estava no TPA ver. Dizer, outras mortes. Não é para enterrar. Tem que levar na igreja mesmo. Tem que levar na igreja mesmo. Quando trouxerem, o deputado vai ressuscitar. E Angola vai se tornar nossa em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Acredita. A dimensão que nós subimos, as pessoas virão. Aleluia. Amém. As pessoas virão. E foi admiração. Porque Deus nos levou numa dimensão outra. Por isso na dimensão estou a declarar o que nunca aconteceu. Como a igreja aumentou a dimensão, que aconteça na sua vida. Casa na dimensão que nós subimos. Casa na dimensão que a igreja existe. Mesmo que você não casa, na dimensão que atingimos. Receba em nome de Jesus. Mesmo que não viaje, na dimensão que nós atingimos, receba a viagem em nome de Jesus. Na dimensão na dimensão se é um bruxo, ele diz no seu trabalho, eu fico a dimensão que atinge. Ganhar o seu trabalho em nome de Jesus. Ganhar o seu trabalho em nome de Jesus. Se você não aposta, receba a filha em nome de Jesus. Eu estou a te dizer, todo aquele que tem problema, a dimensão que estirá, como Deus é Deus das dimensões, ele puxa as coisas impossíveis e torna possível. Hoje eu estou a dizer, seja abençoado na dimensão que eu atingi. Voyage na dimensão que eu atingi. Na dimensão que a minha atingiu. Na dimensão que a minha atingiu. Eu estou a declarar as coisas que irão acontecer amanhã e depois de amanhã. Na dimensão que atingiu. Compra quitão em nome de Jesus. Filho mais do que princípio. As palavras que eu estou a dizer serão. As palavras que eu estou a dizer vão se tornar. Como a vida da Tabita ressuscitou. Hoje também eu ressuscitar seu negócio. Eu digo ressuscito seus negócios. Ressuscito sua saúde. Ressuscito seus projetos. Tudo aquilo que estava enterrado, que estava enterrado nos bruxos, nas sereias, nos monstros. Eu coloco Deus testemunho. Esse Deus que ressuscitou vai te ressuscitar. Esse Deus que ressuscitou aquela unção está aqui. A unção da ressurreição. Eu estou a declarar. Ressuscita nos seus negócios. Ressuscita nas suas relações. Solta boa relação. Encontra boa relação. Eu estou a te dizer. A sua vida ressuscita. E a sua vida ressuscita. A sua vida não permanece no mesmo jeito. Se alguém ressuscita, as coisas mudam. Eu estou a te dizer. As coisas mudam na sua vida. As coisas mudam na sua vida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pastor fala. Pastor fala. Eu quero revelar algo. Se alguém morre, ele vai no dia da morte. Ou vai no lugar do repouso. Ouça a mim. Como Jesus já morreu, já abriu o dia da morte e fez sair os santos. E abriu também um lugar de repouso. Tabita já tinha ido. O mundo dos mortos que você ouve. O mundo do dia dos mortos. Ou do dia do repouso. Não está nos Estados Unidos. Não está nesse mundo. É muito distante. Eu e tu não temos como compreender. Quando alguém morre, fica somente o corpo. O espírito já faz. Mesmo que sonhar, vestiram seu rosto, ou estão a trabalhar com ele, ou invocar o espírito dele, ou sai da mística com ele não está aí. Mas se olhar, o Pedro entrou, fez sair toda a pessoa. Disse esse problema é um unção que Deus colocou dentro de mim.
e faça a sua obra. Fez sair todo mundo. Eu quero te dizer, tenha relação com homem de Deus. Que seja de um só coração. Que seja de um só coração. Que seja de Jonathan. Que até hoje Jonathan morreu. Davi vai proteger seus filhos. Que seja relação verdadeira. Não de mentira. Memangai na likolo. Molimbo bosantwe. Memangai na likolo. Mokili mobimba bajali kolela. Memangai na likolo. Yesu Masiya. Memangai na likolo. Molimbo bosantwe. Memangai na likolo. Mokili mobimba bajali kolela. Memangai na likolo. Ya Yesu. Memangai na likolo. Molimbo bosantwe. Memangai na Lolo nsamba so memayo. Mokili mobimba bajali kolela. Memangai na likolo. Yesu Masiya. Memangai na likolo. Molimbo bosantwe. Memangai na Roshanda la kachombu. Mikotisa. Beta maboko. Memangai na likolo. Yesu Masiya. Memangai na likolo. Ya Yesu. Memangai na likolo. Mokili mobimba bajali kolela. Memangai na likolo. Ya Yesu. Memangai na likolo. Ya Yesu. Memangai na likolo. Mokili mobimba bajali kolela. Memangai na likolo. Chama boko likolo. Ergue a sua mão. Na nível não senga ter puissance à lycée. Pensa numa forma que você nunca perdeu o poder da ressurreição. Como a Tabita ressuscitou, a sua vida também vai ressuscitar. Você precisa nascer. Verás o milagre. Tens doença? Sida. Todo tipo de doença verás milagre. Tens um problema que sua filha tem. Esse poder vai descer sobre você e vai mudar a história da sua vida.